O plano desse vídeo é comentar a minha experiência lendo Grass, que no Brasil saiu como Grama, da editora Pipoca Nanquim. E eu já tinha prometido isso em vídeo. Eu comprei esse quadrinho no começo do ano, justamente porque ele estava sendo bem elogiado lá fora e tudo mais. E fui ler essa semana para justamente comentar em vídeo. E é devastador, de verdade. É uma HQ que está concorrendo ao Eisner esse ano como o melhor trabalho baseado em fatos e algumas outras categorias. Aqui a gente conhece a história da Lee Ok-san, que é uma coreana que foi raptada e levada para a China para se tornar uma escrava sexual do exército do Império Japonês. Isso, tu deve saber dessa história, mas foram mais de 200 mil mulheres que passaram por isso. E segundo dizem documentos, a ideia do governo era ter uma escrava sexual para cada 70 soldados japoneses na Segunda Guerra. E só para tu ter uma ideia, essa treta é tão pesada entre os dois países que, por mais que eles tenham selado um acordo diplomático a partir de 2015 para esquecer o que rolou, até hoje isso ainda é lembrado, como por exemplo, rolou um movimento agora no começo do ano para pedir que a bandeira do Império Japonês não fosse levantada durante as Olimpíadas de Tóquio. Esse movimento ele surgiu na Coreia do Sul justamente porque essa bandeira para eles representa algo como o nazismo, de tão horrível que foi a experiência desse povo. Foi muito dolorido de ler, principalmente porque a gente está falando de um contexto onde as mulheres eram tratadas como propriedade, sim, definitivamente não eram seres humanos. E como é uma história, é uma biografia, a leitura se torna 10 vezes pior, assim, não é uma ficção que tu tá lendo. O traço do quadrinho ele é bem autoral, como vocês podem ver, mas a narrativa ela é muito boa. A autora ela traz um realismo maior quando a cena pede, então ela consegue te chocar bastante. E não adianta ter uma baita história se tu não souber contá-la. No caso, vamos lá, eu com o meu coreano. Keun-suk Jendri Kim. A autora ela fez várias entrevistas com a Lee Ok-san e acabou criando uma espécie de documentário. Só que a forma que ela fragmenta a história para tornar ela mais emocionante é muito inteligente. Meu único ponto negativo, eu não curti muito a capa da edição nacional. Assim, no caso, eu acho que o Pipoca Nanquim não podia usar a capa da Drawn Quarterly, que é a editora norte-americana. E eu gosto muito dessa capa, sabe? Eu acho que ela representa bem a história. Tu tem as três meninas, né? Enfim, ela foi raptada quando era adolescente. Então, tu tem três garotas jovens de costas. Então, elas estão numa situação de vulnerabilidade. A vantagem da nossa edição é que ela vai ser melhor que a edição norte-americana, por exemplo. Porque vai ter extras que essa aqui não tem. Se fosse para dar uma nota de 0 a 5, é nota 5. É legal porque o quadrinho, ele é um quadrinho histórico. Então, tu vai aprender bastante. E ele vai do macro pro micro da guerra, sabe? Tu tem o que tá acontecendo no contexto geral e ao mesmo tempo tu tem tipo o efeito da colonização japonesa no pequeno trabalhador coreano. E a gente pode pensar também que talvez se o povo coreano não tivesse sofrido tanto por conta do povo japonês, a gente não teria, por exemplo, a ascensão de ditadores na Coreia do Norte, né? Como por exemplo o Kim Il-sung, que é um fruto da luta da Coreia para se libertar do povo japonês. Enfim, se tu se interessou por esse quadrinho, eu recomendo muito que tu leia, porque é demais e a pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Tá? E esse é aquele tipo de quadrinho que tu pode inclusive dar de presente para outros parentes, e é um quadrinho que com certeza, acho que junto com o Mouse, vai fazer o resto do mundo respeitar mais a mídia quadrinhos. Foi muito bom te ter por aqui, tá? Tchau, tchau.